queridos. Mais uma vez estamos com um programa aqui, Perguntas e Respostas. E para responder as perguntas que têm nos chegado diariamente, Gabriel, o homem que fica atrás das câmeras aí, ele fez uma seleção de algumas e nós vamos respondendo durante a semana. Gabrielzinho, senta o pau. Pastor Djalma, o que era o dom de línguas? Que muitos falam nas igrejas. Uns dizem ser o Espírito Santo, outros dizem ser línguas dos anjos. Bem, é uma pergunta interessante e polêmica. Dom de línguas em nossos dias, né? As línguas que são faladas na igreja, a psicanálise explica que é um fenômeno chamado glossália. Vários cientistas já pesquisaram sobre essas línguas que são faladas na igreja. É algo que vem através de um emocional dentro do psique, dentro do cérebro da pessoa, e a pessoa aprende a falar dessa forma. Alguns imitam outras pessoas que falam em línguas também. E muitos pastores dizem que você tem que começar falando glória, 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 até você ser batizado. Ou seja, até dar aquela cartaz psíquica e você entrar no sistema emocional e começar a falar daquela forma, né? O que acontece é o seguinte: as línguas estranhas de Atos, capítulo 2, é diferente de tudo isso que nós estamos vendo nos dias de hoje. As línguas faladas naquele local eram línguas de várias nacionalidades. Ali tinha em torno de mais ou menos 120 pessoas, e no dia de Pentecostes eles receberam realmente o Espírito Santo sobre a vida deles, e houve esse dom. E esse dom, os apóstolos conseguiam botar a mão na cabeça das pessoas e passar esse dom de línguas para outras pessoas. Durante como é que se fala? O ministério dos apóstolos, enquanto eles foram vivos. Quando eles morreram, isso acabou. Então o que acontece? Ele passava o dom de línguas para uma pessoa, aquela pessoa não conseguia passar para outra pessoa. Era como se fosse uma identidade ou uma carteira de motorista que você tira e você não pode, ela é intransferível, você não consegue passar para outra pessoa. Esse era o dom de línguas. E qual era a função do dom de línguas? Era você chegar num outro país estranho, onde ninguém lhe conhecia, e ali você entendia o que aquelas pessoas falavam, sem você ter estudado aquela língua, e você falava na mesma língua daquelas pessoas. Então o que acontece? Se eu saísse daqui e fosse para a Inglaterra, eu falaria um inglês fluente como se fosse lá, e eles me entenderiam e eu entenderia eles. Essa era a função do dom de línguas. Deus deu esse dom para que as pessoas pudessem propagar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Então eles ganharam esse dom. Mas com a morte dos apóstolos, isso acabou. Respondida a pergunta? Respondida. Vamos para a segunda pergunta, Gabriel. Bom, a segunda pergunta foi enviada pelo pastor Leto Duarte. Ele publicou em um de nossos vídeos. Qual é a função da diaconisa na igreja? Um abraço, meu amigo pastor Leto Duarte, da igreja Ministério Sarec, da Posse. A função da diaconisa varia de igreja para igreja, mas a função da diaconisa é auxiliar o clero, ajudar nas funções gerais da igreja, né? Orientar as mulheres da igreja e ajudar em todos os afazeres da igreja. Essa é a função da diaconisa. Respondida a pergunta? Respondida. Vamos para a terceira pergunta, Gabriel. Bom, um irmão aqui nos enviou uma pergunta pelo Facebook e pediu para ele não ser identificado. Mas ele mandou uma pergunta até que bem polêmica. O que é Matrix? Bem, vamos lá. Matrix é um mundo que jogaram diante dos seus olhos. Matrix é tudo isso que você está vendo. Matrix é algo supérfluo que você compra, que você é induzido por uma propaganda. A Matrix, na verdade, não tem definição. Nós vivemos num mundo de ilusão, né? Um mundo onde nós somos programados desde o dia que nascemos. Nós nascemos, né? Aí nos dão um nome, nos dão um time de futebol e nos apresentam uma religião. Isso já é Matrix. A Matrix você é induzido a fazer tudo aquilo
que o sistema quer que você faça. Ou seja, a Matrix é um sistema de controle. Nós somos controlados através da propaganda, através da mídia, através de outras pessoas formadoras de opinião. Nós somos manipulados, até por seres invisíveis, né? Isso é a Matrix. A Matrix está em todo lugar. A Matrix está na faculdade, nas escolas. A Matrix está, ela está no trabalho. Ela está dentro do seu quarto. Ela está nas religiões. A Matrix está por toda parte. Isso é Matrix. Mas fica difícil identificar, fica difícil dizer, na verdade, o que é Matrix. Mas nós vivemos em uma Matrix. Respondido, Gabriel? Positivo. Gabriel, vamos para a quarta pergunta. A irmã Neide dos Santos nos enviou uma pergunta. Ainda existe apóstolo vivo? Bem, essa é uma pergunta polêmica, mas é uma excelente pergunta. O negócio está ficando bom, está esquentando, está chegando perguntas melhores a cada dia mais. O que ocorre é o seguinte, apóstolo vivo, hoje em dia eu não conheço. Eu conheci, segundo a Bíblia diz, os 12 apóstolos escolhidos por Cristo. Hoje em dia tem homens que se intitulam apóstolos e tomam para eles essa função. Mas, na verdade, o que ocorre é o seguinte, a Bíblia diz sobre os 12 apóstolos. Paulo é considerado o 13º apóstolo porque teve um encontro com Cristo. Mas, na verdade, também não é um apóstolo. Na verdade, apóstolos são os 12. Porque para ser apóstolo tem que ter um critério. Na verdade, não é um critério, são 3 critérios. Primeiro critério, ter sido escolhido por Cristo. Segundo, ter visto a crucificação. E terceiro, ter visto a ressuscitação. Então, quer dizer, todos esses que vêm após a morte dos 12 estão usurpando uma posição que não é deles. Não é deles. A Bíblia diz, está aqui em Apocalipse 21:14, diz assim, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Até o nome de Judas está lá. Mas pergunta se tem algum nome dessa turma aí, lá, nos dias de hoje. Não. Por quê? Porque os apóstolos terminaram com a morte dos 12. Então, quer dizer, é só ler a Bíblia e entender, saber interpretá-la. Muitos compram uma Bíblia, não leem. Outros têm a Bíblia e leem versículos. Na verdade, você tem que ler o texto e o contexto. Para quê? Para que você possa entender verdadeiramente o que está acontecendo, o que acontece nos dias de hoje. Entendeu? Respondida a pergunta, Gabriel? Positivo. Queridos, obrigado pela atenção de todos vocês. Eu peço a vocês, se puderem, se inscrevam no nosso canal, nos ajude a manter esse programa de perguntas e respostas no ar. E eu peço a Deus que abençoe a cada um de vocês, rica e abundantemente. Lhe dê uma noite abençoada, uma noite de paz, uma noite de vitória. E creia que a sua vitória é a minha vitória.